Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Rafael da Silva, historiador, e todos sabem que a gente está passando por um momento difícil, esse momento do Covid-19, e recentemente o governo do estado de São Paulo anunciou uma medida um tanto que controversa. Anunciou que seria possível monitorar os locais onde acontecessem aglomerações por meio de uma parceria com as redes de telecomunicação, com as operadoras de celular, para saber aonde que as pessoas estão conectadas com os seus celulares. Bom, para a gente entender o que está acontecendo, como isso é possível, como que o governo consegue saber aonde que essas pessoas estão aglomeradas, eu vou conversar agora com o Guilherme Iga, meu amigo, engenheiro de telecomunicações, que vai explicar para a gente de uma maneira muito clara como que é possível sim saber onde as pessoas estão por meio dos celulares. Então, ele já está aqui comigo em videoconferência e a gente vai conversar agora com o Guilherme em relação a isso. E aí, Guilherme, tudo bem? Tudo bem, Rafael? E por aí? Tranquilo, estamos dentro de casa, né? Estamos em quarentena aqui, mas tá tocando a vida, tudo certo. Legal, bacana, cara. Bom, se apresenta pra gente, por favor, Guilherme, a sua formação e explica pra gente que cenário é esse que o governo do estado de São Paulo ele consegue ou possivelmente conseguiria monitorar esse fluxo de pessoas através das telecomunicações pra gente. Bom, olá pessoal aí que é espectador aí do canal do Caçadores de Horizontes, do professor Rafael Silva e Silva. Eu me chamo Guilherme Riga, sou amigo de infância do Rafael e conforme ele já apresentou aí para vocês, eu sou engenheiro de telecom, trabalho aí na área de telecom, na parte de telefonia celular, há pelo menos há uns 15 anos, né, desde a época da minha formação. E eu vim aqui para tentar esclarecer algumas dúvidas, né, que nem o Rafael falou, para saber como é que o governo consegue monitorar o posicionamento das pessoas através dessa parceria que as operadoras de telefonia celular fizeram com o governo do estado de São Paulo. Eu acho que é interessante também explicar um pouquinho dos conceitos de como funciona, né, as redes de telefonia celular, que são basicamente redes que são feitas para gerenciar toda a parte de sinalização e controle do dispositivo móvel que estiver conectado com a rede. Eu já digo dispositivo móvel porque existem, além dos smartphones e os populares celular que nós conhecemos, também já existem outros dispositivos que você consegue colocar o SIM card, que é o chip da operadora, como o smartwatch, um tablet ou até outros equipamentos que você consiga sincronizar com a rede. E toda a infraestrutura, toda a rede das operadoras de telefonia celular, elas são preparadas para conseguir gerenciar, fazer administração, acesso, segurança, toda a parte de troca de mensagem criptografada com o terminal, com o equipamento do assinante. E para ficar um pouco mais fácil aí, desde da tecnologia do 2G, desde que as redes elas se tornaram digitais, mais ou menos no começo dos anos 2000, as operadoras elas têm computadores, grandes centrais na parte do core da rede, né, que a terminologia técnica chama-se core, que seria nada mais do que o centro, né, toda a parte de central de gerenciamento das informações da rede, ela, depois que se tornou digital no começo dos anos 2000, se tornou um pouco mais fácil para monitorar os celulares dos assinantes da ponta final da rede. Então, o celular ele já é preparado para trocar essa sinalização de forma síncrona. E o que isso quer dizer? A rede ela deixa com que o móvel ela se comunique com a rede e de tempos em tempos ela manda uma sinalização perguntando: e aí, você está aí? Aí o móvel responde: sim, estou aqui. E nisso que o móvel responde, a rede ela já sabe por qual antena, né, aquela torre que fica no seu bairro ou então em cima do prédio, a rede ela já sabe mais ou menos sua localização geográfica, mas ela ainda não tem uma precisão assim tão exata, né?
E uma vez que você inicia uma chamada, ou então o seu celular está desligado e ele se liga, então tem toda a parte de registro e tem toda a parte de acesso do celular para se conectar à rede. Então essa troca de sinalização, toda essa parte de informação que chama o handshake, né, entre o dispositivo e o móvel, que é o aperto de mão, né, numa tradução livre, faz com que o móvel, para ele se registrar na rede, a rede pergunta algumas coisas para o móvel, para o celular, para o terminal do assinante, e faz com que o celular ele disponibilize essas informações para a rede e a rede ela consegue captar o posicionamento do celular. Isso daí não é nenhuma novidade. Quem trabalha com rede de telefonia celular já sabe que existem formas de você conseguir triangular a sinalização do assinante. Só que isso não é aberto. Não necessariamente, por exemplo, eu que opero numa rede, eu vou conseguir saber que o assinante, por exemplo, que o celular do Rafael está anexado à rede de Peruíbe, no bairro tal, na rua tal. Eu não consigo ter essa precisão de informação. Na verdade, a rede ela gerencia todas as informações dos terminais dos assinantes de forma anônima e faz com que você seja apenas uma série de números. É muito similar como funciona o método de navegação de cookie, como a plataforma do Google, do Facebook, consegue... Olha o gato passando. Consegue gerenciar a sua navegação. Não que necessariamente ele saiba quem é você, mas ele sabe que aquele código, aquele número de série está fazendo uma navegação, está acampado, por exemplo, num bairro de Santos e está se deslocando para um outro bairro, está fazendo, por exemplo, uma viagem intermunicipal, saindo da rede do prefixo 013, que no caso seria aqui a Baixada Santista, e faria uma atualização da sua localização numa área 011, por exemplo, saindo daqui da Baixada Santista, indo para o Planalto, subindo a serra para São Paulo. As operadoras estão vendendo essa informação para o governo do estado de São Paulo, não para saber exatamente a posição dos assinantes, mas para saber a concentração dos móveis. O que isso quer dizer? Na verdade, eles conseguem, através de triangulação do sinal, porque assim, o celular do assinante, ele não manda informação apenas para uma antena. Na verdade, tem várias antenas conversando, né? Conversando assim, trocando sinalização com o móvel, e através de uma triangulação por tempo de resposta da sinalização do celular até a antena, para a antena 1, para a antena 2, para a antena 3, elas chegam em tempos diferentes. E como o core da rede ele sabe a coordenada e mais ou menos a altura das antenas que estão se comunicando com o celular do assinante, então ele consegue fazer um cálculo reverso e através de uma estimativa ele consegue calcular o posicionamento do celular do assinante. Então, sem mais delongas, né, para também não prolongar muito aqui a minha fala, é assim que as operadoras elas conseguem monitorar o posicionamento dos seus assinantes e através de um cálculo estatístico, as operadoras elas conseguem dizer como que está a concentração dos assinantes, né, do deslocamento dos assinantes nos bairros, por exemplo, na cidade de São Paulo, que é uma cidade grande e que tem uma quantidade grande de assinantes. E se você somar aí a base de assinantes das 4 operadoras, você consegue fazer um cálculo estatístico bem interessante. Você consegue simplesmente saber como é que está o grau de isolamento das pessoas, como é que está a mobilidade das pessoas nos bairros e nos distritos da cidade de São Paulo. Ok, Guilherme, então deixa eu te fazer uma pergunta. Vou imaginar aqui que a polícia esteja atrás de uma pessoa específica e que eles têm um número do celular dessa pessoa, eles, vamos localizar o cara, e aí eles resolvem ir lá na central da operadora de telefone e procurar ele. Isso é viagem, não dá pra fazer isso. Dá para fazer isso, tá? Mas isso daí precisa primeiro de uma ordem judicial, precisa de autorização do juiz para a operadora poder quebrar o sigilo, né, da rede. E uma vez que você tem o número
do celular da pessoa, de pessoa de interesse, né, do suspeito, até de um criminoso, você, com o número do assinante, você consegue saber com uma precisão de dezenas de metros de onde o assinante se encontra. Então, você consegue fazer uma triangulação e você consegue saber com uma precisão muito, muito próxima da onde o assinante está. Mas desde que, por exemplo, a Polícia Civil está investigando o suspeito, que é esse nosso cenário hipotético. Então, a polícia precisa de uma ordem judicial autorizada por um juiz. Aí a polícia entra em contato com uma área específica da operadora. Eles precisam primeiro saber qual operadora que pertence àquele número. Aí, sim, uma vez que o juiz libera, eles entram em contato com essa área da operadora, dão o número do suspeito que eles estão investigando, e a operadora começa a fazer o que eles chamam de tracing, né, do rastreamento do número do assinante para saber se o assinante está no modo ocioso, se está saindo uma chamada. Eles conseguem saber qual é a chamada de destino, né, para quem que o suspeito está ligando, o tempo da chamada, a duração da chamada, a hora. Eles conseguem fazer todo o log do rastreamento das informações do assinante, mas eles não conseguem rastrear o conteúdo. Por exemplo, para eles conseguirem fazer o que nem a gente vê no jornal, por exemplo, o grampeamento da chamada, eles precisam de uma espécie de um aplicativo espião instalado ou no número do suspeito, no celular do suspeito, então no celular para quem o suspeito está ligando, para assim eles conseguirem fazer a gravação da chamada. Então a operadora ela não consegue entrar nesse nível para escutar as chamadas do assinante, do cliente. Mas com esse tipo de informação dá para levantar bastante dados, né, do assinante, e você consegue rastrear de forma rápida aí o suspeito, caso a polícia esteja atrás do suspeito, né, do criminoso em questão. Nesse tempo da tua carreira, tu já viu ou já ficou sabendo de alguma vez que isso tenha acontecido ou não? Sim, eu posso te dizer que é até um pouco recorrente. Deixa eu explicar um pouco como funciona o meu trabalho, né? Na verdade, eu sou um consultor, eu sou terceiro, eu presto serviço para otimização de redes de uma das maiores operadoras de telefonia celular que a gente tem aqui no Brasil. E a minha principal função é otimizar a rede. Dentro do escopo do meu trabalho estão as funções de prover uma cobertura boa para o assinante, deixar os indicadores da rede bons. O que são os indicadores da rede? Fazer com que a acessibilidade dos assinantes estejam boas, que não só a potência da cobertura do sinal que chega para o assinante seja boa, mas como a qualidade. Que essa chamada, uma vez que ela se inicia, ela não caia, que a qualidade seja boa, que ela não picote, que ela não tenha aquela voz metalizada. E isso para a parte do serviço de voz. E a outra função também do meu trabalho é a parte do serviço de dados. Na parte do serviço de dados, fazer com que a taxa de velocidade do assinante esteja boa, que ele sempre consiga ficar o que a gente chama de acampado, né? Que o celular do assinante fique anexado à rede, sempre na melhor rede que esteja disponível possível. Ou seja, se na localização do assinante tiver cobertura sobreposta de 3G, 4G, 2G, a minha função é que o usuário sempre esteja com a melhor percepção possível. Então, ou seja, ele vai estar acampado na rede 4G para atingir as melhores taxas de velocidade. Se não tiver a rede 4G, ele vai ter a 3G e assim sucessivamente. De vez em quando, o pessoal da operadora entra em contato comigo e eles pedem para que eu levante algumas informações de algumas antenas, né, das cidades aí do interior do Brasilzão, justamente porque existe uma investigação em andamento e a Polícia Civil entra em contato com eles. Eles precisam levantar informação de, por exemplo, qual é a tecnologia que atende o bairro de uma cidade específica, se naquele momento quantos assinantes estavam fazendo chamada, qual é o perfil de tráfego daquele bairro, se tem interferência externa, se não tem interferência externa, quantos assinantes estão conectados na rede 4G e quantos assinantes estão conectados na rede 3G.
qual que é a curva de tráfego de voz. Então, assim, de vez em quando, sim, eles entram em contato e pedem algumas informações, mas também nada muito específico, assim, é apenas algumas informações mais genéricas sobre o comportamento dos assinantes de forma geral, não de um assinante específico. É bem pontual isso. Entendi. Agora voltando para o nosso cenário, não é então o que o governo se propõe a fazer. Na verdade, ele está pegando a massa dos dados gerados pelas antenas para saber a localização, então, onde há possíveis aglomerações. Exatamente. Então, para ficar de uma forma assim bem análoga e mais de fácil visualização aí pro pessoal que estiver ouvindo a gente, assistindo a gente, muitas vezes a gente liga no jornal e no jornal, por exemplo, passa como é que está o mapa do congestionamento de tráfego do trânsito, por exemplo, das vias monitoradas, por exemplo, da capital São Paulo, que a gente vê aí no jornal regional. Então, a gente não tem a informação de um motorista específico, de um carro rodando naquela via. Na verdade, a gente tem a concentração de veículos que estão passando por aquela via a uma taxa de uma quantidade de veículos por minuto. Então, a gente sabe que a velocidade média naquela via está mais baixa do que deveria estar, que existe uma rede de congestionamento. Na verdade, são tudo cálculos de estimativas, né? São todas estatísticas de probabilidade, de uma aproximação do cenário real. E o governo do estado de São Paulo está justamente levantando isso daí. Ele não quer informação de um assinante, na verdade ele quer um levantamento estatístico da concentração dos assinantes espalhados pelos bairros e pela cidade para tentar saber como é que está o fator de isolamento, né? Lembrando que o João Dória ele quer que a população ela fique isolada em casa a uma taxa de 70%, ou seja, eles querem que numa taxa de 7 entre 10 assinantes, né, que estejam com seus celulares, fiquem dentro de casa, que eles não se locomovam, que eles não façam aglomeração justamente para evitar aí a transmissão, né, a possibilidade de aumentar a transmissão do coronavírus entre os cidadãos da cidade. Perfeito, Guilherme. Antes da gente encerrar, você comentou que há um salto entre o 4G, o 3D e o 3G. Antes da gente terminar, você pode explicar essa diferença pra gente? O que é o 4G, o que é o 3G? Sim, a rede de telefonia celular, ela trabalha com as padronizações de rede, elas têm o que eles chamam de standards, né? Ou seja, são os padrões para justamente fazer com que as redes da telefonia celular elas sejam elas se comuniquem entre fornecedores de empresas diferentes. Por exemplo, a rede ela pode ter um equipamento, por exemplo, da Ericsson, você tem um celular da Motorola e as centrais no meio da rede elas são da Huawei, da Qualcomm ou até da Alcatel-Lucent. Ou seja, eu falei um monte de nomes de palavras aí para chegar numa conclusão que as redes elas são preparadas para ter uma interoperabilidade entre as empresas. Então, o 2G ele foi criado com um perfil para as empresas oferecerem um serviço de chamada de voz. Então, no começo dos anos 2000, a gente teve aí no cenário brasileiro a privatização das redes de telefonia celular e com isso algumas operadoras chegaram no Brasil e com elas o mercado foi inundado aí por novos aparelhos e independente da marca que você compra o aparelho, bastava você ir até a operadora, comprar o chip, colocar no seu aparelho e você já estava registrado na rede da operadora, já estava habilitado. Então as redes 2G elas surgiram com esse intuito de prover uma cobertura de serviço de voz, ou seja, você poderia estar em qualquer lugar, teoricamente, e conseguir fazer uma chamada de voz do seu celular para um outro celular, ou então do seu celular para um telefone fixo residencial, na casa de alguém. E com isso houve o aumento, né, o crescimento da demanda para as pessoas, além do serviço de voz, elas estarem conectadas e cada vez mais migrarem para se comunicar através de dados. Ou seja, a gente tinha os SMS, né, que
popularmente a gente chamava de torpedo, não sei se você se lembra dos torpedos que a gente mandava um para o outro. E os serviços 2G, eles tinham um recurso, porém limitado, para você conseguir mandar serviços multimídia, ou seja, são os torpedos que você conseguiria mandar uma foto com baixa resolução, com tamanho pequeno, ou então até uma mensagem de áudio, mas desde que fosse de uma qualidade não muito boa e com tamanho de arquivo menor. Existe um grupo chamado 3GPP, que é o Third Generation Group Partners, que na verdade é só uma aliança de todas essas grandes empresas, né, dos grandes players da indústria de telecom, que eles se juntam anualmente, sazonalmente, para estabelecer como vai ser os padrões de comunicação das redes de telecomunicações. E isso daí surgiu com a rede 2G, que também é chamado de GSM, e conforme foi havendo a evolução da rede, a evolução da demanda dos assinantes por estarem cada vez mais conectados com o serviço de dados, surgiu esse grupo do 3GPP para justamente discutir nos fóruns e nas assembleias, né, nos seminários, para padronizar os parâmetros de como seria a evolução do 2G para o 3G. Então surge a rede do 3G. A rede 3G a gente já sabe que você consegue conectar o seu celular na rede de dados, você já começa a mandar fotos, você já começa a mandar áudio, você começa já a ter uma certa mobilidade, uma navegação, mesmo que ainda limitada, você já consegue fazer uma navegação web, você já começa a se conectar na homepage, com uma taxa mais ou menos próxima do que você já tinha da banda larga na sua casa. Você já começa a atingir taxas entre 3 e 5 megabits por segundo de taxa de download, o que já é uma conexão bem razoável, bem satisfatória para os assinantes que precisam estarem conectados, mandarem um e-mail, fazer uma planilha, ou até mesmo mandar umas fotos para os seus amigos, para os seus contatos, com uma resolução um pouco maior. Só que a rede 3G, por melhor que ela estivesse, por melhor qualidade que a rede 3G pudesse prover ao assinante final, ela ainda não era capaz de ter o que a gente chama de uma baixa latência. Para quem joga online aí sabe do que eu estou falando, né? Quando você faz o teste de ping, e aquele teste de ping dá um número muito elevado, acima de 9 milissegundos, a gente já sabe que já tem um atraso, então você não consegue, na rede 3G você não consegue ter a informação sendo enviada para você próximo do tempo real. Então as redes 3G elas não conseguem, apesar de serem consideradas como uma banda larga móvel, elas não conseguem prover, por exemplo, uma conexão, uma live, uma transmissão ao vivo para o terminal do assinante sem que haja muito atraso, sendo que a qualidade da imagem e do áudio também ela fica bem sofrível, bem perceptível que a qualidade é ruim para o assinante final. Então, como a evolução natural, né, de forma orgânica, uma vez que as operadoras elas implementaram a rede 3G, esse grupo do 3GPP, eles continuam se reunindo, eles continuam sempre vendo a evolução da padronização da rede, e em 2008, 2009 surge o Release 8 dessa aliança, dessas empresas, onde eles conseguiram bater o martelo, né, entre aspas, de como eles conseguem padronizar os parâmetros da rede 4G. Então, a partir daí começa uma corrida entre as operadoras e os fornecedores de tecnologia para implementar a rede 4G ao redor do mundo. E é um salto, porque a infraestrutura da rede 3G ela é feita de tal forma com que, uma vez que você faça uma chamada de voz, ela sai por um tipo de caminho, entre aspas, por dentro da rede. E se você estiver navegando e estiver utilizando a rede de dados, todos esses pacotes de dados que você está navegando na internet, ele trafega por um outro caminho na central da rede. Isso eu estou falando da rede 3G. A rede 4G ela é uma evolução, eles conseguem tornar mais eficiente a transmissão de dados. Então, ou seja, existe um salto.
onde o assinante fica em torno de 7 megabits por segundo aí numa condição boa na rede 3G, ele consegue atingir pelo menos uns 100 megabits por segundo de taxa de download se o assinante estiver num cenário bem favorável. Se ele estiver sozinho naquela antena, se ele não estiver compartilhando a rede com outros assinantes, se a rede não estiver congestionada, e se o terminal, né, se o smartphone do assinante for que chamam de high-end, né, se ele for um terminal bem avançado, os aparelhos top de linha, ele consegue chegar aí numa taxa de 100 megabits por segundo de taxa de download. A rede 4G ela surge como uma evolução da rede 3G, mas na parte para conexão de dados. Ela não surge para melhorar as conexões da chamada de voz. Tanto que no começo da implementação das redes 4G, uma vez que você é um assinante, você tem um terminal aí top de linha, você está conectado na rede 4G, você consegue entrar no YouTube, assistir um filme da Netflix em alta definição, conectado na rede de telefonia celular. Só que uma vez que você pega seu celular, você dá pausa nesses serviços e inicia uma chamada de voz, ocorre um evento que a rede 4G ela joga a sua conexão para a rede 3G para a sua chamada de voz sair pela rede 3G. A rede 4G ela nasce não com o propósito de comportar as chamadas de voz, mas apenas para melhorar o serviço de dados, ou seja, altas taxas de velocidade de download, uma baixa latência, mais próximo das conexões em tempo real. E conforme a evolução, né, a rede 4G, depois de algum tempo, a padronização para conseguir fazer a chamada de voz. Só que a grande sacada da rede 4G é que toda a sua conexão, seja de dados e agora as suas chamadas de voz, elas não mais são feitas pela central da rede por um protocolo que é específico da rede de telefonia celular. Na verdade, uma vez que você está conectado na rede 4G, toda a sua conexão, todo o gerenciamento da sua sinalização, ela vai pelo mundo IP. E mundo IP, não sei se o pessoal aí do seu canal conhece, é basicamente a rede da internet, que o IP é uma abreviação daí do Internet Protocol, né? O protocolo da internet, que surgiu aí na década de 80, justamente para conectar as pessoas aí ao redor do globo no mundo, na nuvem da internet. Então as redes 4G elas já nascem com esse propósito de você estar conectado mesmo, em qualquer lugar, a qualquer momento, você já está conectado na internet no mundo IP. Então, essa é a principal diferença entre a rede 3G e 4G. A rede 3G, ela surge com a necessidade de entregar mais dados, uma taxa maior de dados para o assinante estar conectados na rede da internet, só que ainda existem algumas limitações e os protocolos dentro da rede 3G, eles não são IP. O protocolo da rede 3G, eles não são IP. E a rede 4G, ela surge como eu posso dizer, com a proposta de entregar maior taxa de velocidade para o assinante, menor latência e já com o fato de conectar o assinante já na internet a qualquer momento que ele estiver conectado na rede 4G. Essa é a principal diferença entre a rede 3G e 4G. E gostaria de lembrar também que aí dos próximos meses, apesar da gente estar isolado por conta da pandemia do coronavírus e as coisas no Brasil, né, ao redor do mundo, a economia estar parada, vale lembrar que a nossa Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, ela já tem previsão de começar a abrir licitações para fazer a abertura do espectro para as operadoras comprarem através do leilão da frequência do 5G. E o 5G também, como a rede 4G, só para dar um resuminho aí, para conectar também o assinante na rede internet, com taxas de velocidade mais altas, com uma latência menor ainda, só que a rede 5G ela também surge com a proposta de fazer com que você tenha um tempo de resposta próxima ao tempo real.
dependendo da conexão, aí ela vai conseguir taxas de latência menor do que 1 milissegundo. Menor do que 1 milissegundo, só para você ter uma ideia, aí é próximo aí do que o piscar dos nossos olhos, é uma taxa menor do que o piscar dos nossos olhos. E vai. Exatamente. Eles chamam de internet tátil. Por que se chama de internet tátil? Essa sensação, por exemplo, que você tem o tempo de resposta quando você encosta com o seu dedo em alguma parte do seu corpo, é o tempo que leva a informação navegar, né, pelos seus terminais nervosos do seu corpo até chegar ao seu cérebro, o seu cérebro decodificar aquela informação e o seu cérebro mandar de volta aquela informação para saber que o seu dedo está encostando naquela parte do seu corpo. A rede 5G ela tem essa proposta também de entregar isso pro usuário final. Mas isso daí, existe algumas controvérsias, né, sobre esse tipo de aplicação, se vai ser possível ou não, mas já existe alguns testes sendo feitos aí ao redor do planeta aí, e esse tipo de aplicação, a proposta dela é justamente para entregar para a parte cirúrgica. Ou seja, você tem um paciente, por exemplo, na Europa, e aquele paciente ele precisa passar por um cirurgião médico que está, por exemplo, no Canadá. Então, ao invés do paciente ter que se deslocar até o Canadá ou vice-versa, o cirurgião ter que sair do Canadá e até a Europa, eles podem fazer uma conexão, um tunelamento através da rede 5G, conectando a Europa até o Canadá, o paciente até o cirurgião, e o cirurgião ele consegue operar de forma remota, vai ter um robozinho, um braço, né, um robô do lado da maca do paciente, e o médico vai estar lá operando remotamente dentro da sua sala, e através dessa internet tátil o médico ele consegue sentir, ele consegue ter o tempo de resposta enquanto ele estiver encostando no paciente. Então isso é uma aplicação bem interessante que o 5G ele tem essa proposta de entregar, além de todos os outros benefícios, que é a evolução natural das maiores taxas de velocidade, uma quantidade absurda a mais de assinantes anexados, né, acampados na rede 5G, ou seja, o 5G ele também promete aumentar a capacidade das redes 4G e a conectividade na internet a todo momento, o gerenciamento e cada vez mais também, só para deixar uma pulguinha atrás da orelha aí dos espectadores, cada vez mais também o rastreamento dos nossos dispositivos conectados na rede. Então, exatamente, você consegue saber em tempo real provavelmente onde o assinante está. Então, só gostaria também de deixar a mensagem, assim, uma vez que você está conectado na internet, não existe 100% de segurança e privacidade. Você pode ser rastreado. Então, assim, é só uma informação porque o pessoal acha que vou entrar no Tor para navegar na Deep Web, para não ser rastreado. Na verdade, você pode ser rastreado, sim, só que o esforço que demanda, que é necessário para alguém conseguir rastrear o seu número IP, o endereço da placa física do seu dispositivo que você está utilizando, é um esforço muito grande. Então, na verdade, não é que você não pode ser rastreado se você estiver utilizando recursos para você se camuflar. Na verdade, você só está aumentando o nível de dificuldade da sua rastreabilidade. Mas, uma vez conectado na internet, não tem jeito. Todos podem ser rastreados. Exatamente. Beleza, Guilherme, muito obrigado pela sua participação aqui no canal. E às vezes a gente pega o celular e não imagina o nível de tecnologia que está por trás daquele milagre, né? De eu acessar um YouTube, eu fazer uma ligação, uma videoconferência, como a gente está fazendo aqui agora. Exatamente, cara. Vale lembrar que essa tecnologia que a gente carrega no bolso, ela chega a ser 1000 vezes, ela tem a capacidade de computação 1000 vezes superior do que a nave que foi enviada em 1969 para a Lua. Então só fica essa reflexão aí para quem estiver assistindo a gente. Beleza. Valeu, Beleza, Rafael? Guilherme. Eu que agradeço. Um Obrigado. abraço, cara. Outro. Falou, cara. Valeu, tchau, tchau. Tchau.